Ok, gente, então com os vídeos anteriores, a gente já consegue definir as nossas próprias funções e chamá-las no nosso código. Mas, antes de passar para os exercícios, eu quero falar um pouquinho sobre escopo de variáveis, que é uma coisa muito importante para o nosso entendimento dos programas em si. Primeiro, na definição, escopo de uma variável é a região do programa na qual uma variável pode ser utilizada. Realmente você olhando lá para o seu código, você saber em que partes do seu código você consegue utilizar uma determinada variável. De acordo com essa região, a gente pode definir uma variável de acordo com o seu escopo. Ela pode ser uma variável local, ou uma variável de escopo local, ou ela pode ser uma variável global, ou variável de escopo global. O que é uma variável local? É aquela variável que é declarada dentro de uma função e só pode ser utilizada pela função que a declarou. Ao término da função, a variável é apagada. Vamos pensar assim, que enquanto aquela função está sendo executada, a variável ou as variáveis que estão definidas dentro daquela função, elas vão existir na memória do computador. E aí, dessa forma, é possível que você acesse elas para modificar o valor delas ou acesse elas simplesmente para leitura, né, para ter acesso ao valor que elas estão armazenando naquele momento. Se você sai da execução daquela função, aquela variável ela é apagada da memória. Isso quer dizer que você não consegue mais utilizar ela, certo? É assim que funciona uma variável local. Até então no curso a gente só utilizou variáveis locais, certo? Porque a gente só usava a função main e todas as variáveis eram declaradas dentro da função main. Então a gente considera que aquelas funções elas são locais porque elas só existem enquanto a função main está sendo executada. A gente vai ver na prática melhor como é que isso funciona. Por outro lado, existem as variáveis globais. As variáveis globais são declaradas fora das funções. Então ela está lá jogada, a definição dela, fora das funções, certo? E aí ela pode ser utilizada em qualquer parte do programa abaixo de onde ela foi declarada, certo? E ela só é apagada quando o main termina, ou seja, quando termina a execução daquele programa, ela é apagada da memória, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença dessas variáveis e quando compensa utilizar uma ou outra, tá? Por exemplo, aqui a gente tem os exemplos das variáveis locais, que são aqui, ó, dentro da função main, a gente tem as variáveis x e n, e aqui dentro da função elevado, a gente tem as funções x e n, que também são variáveis locais de elevado, e int i e resultado. Então a função main tem duas variáveis locais e a função elevado tem 4 variáveis locais, né? Variáveis locais somente são acessadas dentro da função. Então, se a gente fosse delimitar a região em que uma variável pode ser utilizada, a gente está delimitando, a gente está declarando o escopo daquela variável. Por exemplo, essa função aqui x, onde é que ela pode ser utilizada dentro do programa? Ela pode ser utilizada entre essa linha e entre essa linha, certo? Então, essa aqui, ó, se eu tivesse aqui, né, como pintar isso, essa aqui é o escopo da variável x. Ela é uma variável local e a existência dela na memória do computador está atrelada a esses comandos aqui, certo? Entre a primeira linha e a última linha da declaração da função main. Qual é o escopo da variável i? Mesma coisa, certo? Ela é válida nessa região aqui, que é a região da declaração da função elevado. O que é que essa função elevado faz? Né? Você passa x e n e ela vai retornar x elevado à enésima potência. Ela faz esse cálculo de potência, certo? E vai retornar, vai armazenar, né, o resultado dessa potência aqui na variável local resultado e vai retornar para quem está chamando ela, né? Aqui a gente está chamando a função elevado. Vamos ver como é que esse programa funciona, o passo a passo, né? Primeiro, aqui a gente está vendo que ele utiliza o recurso de assinatura de função, né? Aqui, ó, ele coloca a assinatura. Elevado é uma função que recebe 2 inteiros como parâmetro e vai retornar um inteiro, né?
E aí, aqui embaixo está a definição de elevado, né? Mas aqui já tem a main, que vai chamar a função elevado. Então, a main, ela vai declarar duas variáveis, x e n. E aqui está o escopo, né? Dessa função, dessas variáveis. Vai imprimir a mensagem na tela, entre x e n. Vai fazer o scanf, o usuário vai digitar os valores, né? 2 e 3, ou seja, ele quer saber quanto é que é 2 ao cubo. O scanf vai capturar esses valores digitados no teclado e vai guardar dentro das variáveis 2 e 3, certo? Em seguida, a gente vai chamar um printf, mas antes de fazer o printf, o computador chama elevado, passando 2 e 3 como argumentos para trabalhar. Outra coisa, questão de nomenclatura, né? Qual é a diferença entre parâmetro e argumento? Parâmetro é como a gente chama na declaração da função, certo? Então, ó, a gente diz que elevado, na declaração dela, ela recebe dois parâmetros, int x e int n. Quando a gente vai fazer o uso dessa função, ou seja, quando a gente vai chamar a função no programa da gente, os parâmetros que são passados no momento da chamada da função são chamados de argumentos, certo? Então, o argumento é o parâmetro que você passa na hora da chamada da função. Aqui, x e n são argumentos e aqui, x e n são parâmetros. Só uma questão de nomenclatura, certo? Ok, então, quando o compilador encontra a chamada de elevado, né? O computador vai chamar elevado passando 2 e 3 para trabalhar. É feita uma cópia desses valores para dentro dessas variáveis, né? Então, aí, ó, a gente vai criar x de elevado e n de elevado, que vão receber uma cópia dos argumentos que foram passados, né? 2 e 3. E aí, a gente está criando essas duas variáveis locais, certo? X e n, que pertencem à função elevado, ou seja, o escopo dessas variáveis é a função elevado. Aqui eu vou declarar mais duas variáveis, que é a variável i e a variável resultado. Ambas variáveis também estão dentro do escopo da função elevado, são variáveis locais, certo? Resultado vai ser atribuído o valor 1, e aqui eu vou ter um for, né, que vai iterar de 0 até n menos 1 vezes, que vai fazer alguma coisa lá dentro para eu calcular a potência, calcular o resultado de x elevado a n, né? X é a enésima potência. O i vai receber 0. Vou verificar a condição, isso aqui a gente já sabe, né? Bem como é que funciona um for. Vai fazer o teste i menor que n, i vale 0, sempre pensando que eu estou trabalhando com essas variáveis aqui, certo? Todas variáveis locais atreladas à função elevado. Essas funções aqui morreram. Eu não consigo ter acesso a elas dentro da função elevado, porque o escopo delas é diferente, tá? I vale 0, n vale 3, 0 menor que 3 retorna 1, que é verdadeiro, né? Vamos executar o que é que tem aqui dentro. X vezes resultado. X vale 2, resultado vale 1, 2 vezes 1, 2. 2 é armazenado dentro da minha variável resultado. Olha aí, ó. Resultado vale 2. Aí a gente vai incrementar o i, era 0, agora vai ser incrementado, passa a valer 1, mas a condição permanece verdadeira, né? Porque 1 menor que 3, verdadeiro. Então, a gente vai executar a multiplicação mais uma vez, x vezes resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vai ser guardado dentro da variável resultado. Volta para o for. Incrementa o i, agora o i é 2, mas a condição permanece verdadeira, né? 2 menor que 3, retorna 1, verdadeiro. Então, a gente vai executar mais uma vez, x vezes resultado. 2 vezes 4, 8. 8 vai ser guardado dentro da variável resultado. Incrementa o i agora é 3, e aí, ó, a condição passa a ser falsa. 3 menor que 3, né? I, que vale 3, menor que n, que vale 3, retorna falso. E aí, eu saio do for e vou retornar o valor de resultado. Olha aí, o valor de resultado de elevado é retornado ao main, no lugar da chamada de elevado. Então, aqui onde eu tinha a chamada de elevado, vai ser substituído pelo valor 8. E aí, eu vou continuar a execução do meu comando printf, printando 8 na tela. E aí, encerra
a execução do meu programa, ok? Outro exemplo de escopo de variável. Aqui eu tenho uma função soma. Essa função ela vai receber 4 inteiros como parâmetro, vai realizar a soma desses 4 inteiros, vai guardar o resultado da soma na variável local k e vai retornar o k para quem está chamando ela, né? Aqui na main eu declaro aqui a variável s vai receber a soma de 1, 2, 3, 4. Vou imprimir na tela o resultado, depois vou chamar a soma mais 2 vezes, ó, com valores diferentes. E aí S vai assumindo valores diferentes à medida que eu vou chamando a função soma com valores diferentes. Vamos executar esse programa aí linha a linha, certo? Começando pela função main, começa aí declarando a função, declarando a variável S, que é uma variável local, né? E aí, antes de fazer a atribuição, o computador chama a função soma, passando 1, 2, 3 e 4 para trabalhar. O fluxo de controle é desviado para a função soma, onde eu vou declarar todas essas variáveis locais, x, y, z e w, que vão ser atribuídas com os valores que eu passei como argumento, aqui na chamada da função, né? Então, x vale 1, y vale 2, z vale 3 e w vale 4. Aqui dentro eu vou criar outra variável, declarar outra variável k, que vai receber a soma de x, y, z e w, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Então, vou guardar 10 dentro da minha variável k, olha aí, k agora vale 10, e vou retornar isso para quem fez a chamada dessa função. Lá na chamada de função, eu vou substituir essa chamada por 10 e vou atribuir esse valor à variável s, tá? Então, s agora vale 10. Percebam que aquele monte de variável que estava atrelada à função soma foi apagada da memória, né? Então, é isso que acontece com variáveis locais, né? Uma vez que a gente termina, encerra a execução daquela função, as suas variáveis locais são apagadas da memória. E aqui eu volto a ter somente a variável local s, que vale 10. Esse valor vai ser impresso na tela, né, com um printf. Eu poderia, né, não declarar essa variável s e simplesmente aqui no lugar onde ela está sendo chamada, passar a chamada de função, né? Isso é uma outra forma também da gente utilizar o retorno de uma chamada de função, né? Imprimir direto na tela. Aí a gente vai chamar novamente a função soma, dessa vez com 4, 3, 2, 1, valores diferentes, certo? O fluxo de controle é desviado, a gente vai declarar as funções novamente, só que com os novos valores, né? 4, 3, 2, 1, e aqui dentro declarar k, que vai receber a soma desses números todos, né? 4 com 3, 7, 7 com 2, 9, 9 com 1, 10. 10 vai ser armazenado dentro de k, e a função vai retornar o valor de k, vai retornar 10. E aí 10 vai ser atribuído dentro da minha variável s, que vai ser impresso na tela novamente. Aqui a gente vai chamar novamente a função soma. Antes de fazer a atribuição, o computador chama a soma, passando como argumentos 1, 1, 1 e 1 para trabalhar. O fluxo de controle é desviado para a função soma. A gente vai abrir novamente, declarar todas aquelas funções locais de soma, né? X, Y, Z e W. E também vai declarar a variável k, que vai receber a soma de x, y, z e w, que todas estão valendo 1, né? Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. 4, que é o resultado da soma, vai ser guardado dentro da variável k, que vai ser retornada. E esse retorno vai ser atribuído lá na variável s, certo? E a gente vai imprimir 4 na tela. E aí, finalmente, o programa é encerrado. Isso é como funcionam as variáveis locais. Agora a gente vai falar como funcionam as variáveis globais. Então, desde o começo, né, a primeira frase do slide aqui é um warning, né, um aviso. O seu uso não é aconselhável. Por quê? A variável global, como a gente falou anteriormente, né, ela é declarada fora de função. Isso quer dizer que, abaixo de onde ela foi declarada, eu consigo chamar ela, tanto para escrever valores nela, como ler valores dela, em todo o resto do programa. Todas as funções conseguem ter acesso a ela.
E se todas as funções conseguem ter acesso a ela, isso vai dificultar o entendimento do programa, certo? Porque, por exemplo, a gente sabe que em algum momento está sendo atribuído um valor à variável global que está quebrando o programa, que está gerando um erro, certo? A gente não sabe onde. E como essa variável ela está viva, digamos assim, e ela pode ser executada em todo o programa, a gente vai ter que olhar todos os lugares do programa para encontrar onde é que está sendo gerado esse erro, né? Então, dificulta o entendimento do programa. Imagina que você tem uma variável global e tem um programa de 500 linhas e tem 10 acessos a essa variável. Você vai ter que olhar um por um para ver onde é que está esse erro, certo? Se as variáveis elas forem confinadas à sua função, fica bem mais fácil da gente entender o programa e encontrar erros, né? Sempre lembrando também na questão de modularidade, certo? Então, variáveis globais muitas vezes ferem a modularidade de um programa. Então, o seu uso não é aconselhável, pois dificulta o entendimento do programa. Qualquer função pode modificar o valor da variável global e podem ser cobertas por outras variáveis, certo? Isso aí é porque se você tem uma variável global chamada x, mas dentro de uma função f você tem uma variável local chamada x, quando você está mexendo em x dentro de f, você está mexendo no x local e não no x global, certo? Então isso dificulta o entendimento do programa. Dessa forma, evite o uso dessas variáveis, certo? Então, a menos que eu diga explicitamente no enunciado da questão, use variável global, vocês não deveriam estar utilizando variável global, ok? Isso fica, uma reflexão, né? Um aprendizado para a vida de vocês, para o futuro de vocês como programadores, né? O uso de variáveis globais não é aconselhável, tá? Então, existe esse recurso, mas não é um recurso bacana de ser utilizado por todas essas desvantagens que eu falei. Tendo dito isso, né, vamos ver como é que se faz uma variável global. Então aqui a gente tem um programa que tem duas funções, a função soma e a função main, e aqui eu estou declarando fora dessas duas funções uma variável do tipo inteiro chamada j, que está recebendo o valor 0, né? E aí, ó, dentro da função, dentro do procedimento soma, a gente está mexendo nela, e aqui dentro da main a gente está mexendo nela também. Ou seja, o escopo dela é todo o programa, toda essa região aqui, ó, contrastando com essa variável local aqui, por exemplo. Essa variável aqui ela está declarada dentro da função main, então o escopo dela é essa região do programa aqui. Eu não consigo acessar ela aqui, por exemplo, né? Já J eu consigo. Então toda essa região aqui, ó, que eu estou circulando com o meu ponteiro aqui do mouse, é o escopo da variável J. Como é que ela funciona, né, na prática? A primeira coisa que o compilador vai fazer quando existe a declaração de uma variável global é alocar um espaço para ela na memória, né? Então int j vale 0, já está lá na memória do computador. Aí vou executar a minha função main, que é a primeira função a ser executada sempre, né? Uma função especial, que é o ponto de entrada do programa da gente. Main vai declarar uma função local, uma variável local, que é x, vai guardar 3 dentro dela. Aí eu vou chamar a função soma, que vai receber como argumento o valor de x, que é 3, certo? Então lá dentro da função soma, eu vou ter acesso à variável local que está sendo declarada dentro de soma, que é x, que também vai valer 3, ó, x de soma vale 3. E aqui dentro eu vou modificar o valor da variável global. J mais x de soma vai ser 0 mais 3, que vai dar 3, e vai ser guardado aqui dentro de J. Volta o fluxo de controle para a função soma. Aqui a gente vai imprimir na tela, né? J é igual a, e aqui o valorzinho de J global, vai imprimir J é igual a 3 na tela. Aqui eu modifiquei o valor de J, né? E vou imprimir na tela J recebe 1, certo? E com isso, né? A gente falou sobre escopo de variável, falando sobre variáveis locais, como é que elas funcionam, que elas são
elas existem na memória do computador somente enquanto aquela função está sendo executada, e aí fora do escopo daquela função você não consegue utilizar ela. A gente também falou sobre variável global, como é que elas funcionam e por que elas não devem ser utilizadas, certo? Eu ainda vou querer falar um pouquinho nos próximos vídeos da parte teórica, né? Mas aí, logo depois, quando eu terminar de falar, eu vou voltar para a gente resolver esses exercícios, ok? Então, aperte o play para o próximo vídeo e um abraço.